mas tem muita gente que comercializa como a gente. E a IA, que é a gente mesmo, ela tem reasoning, né? Então ela executa, ela planeja os próximos passos dela, né? Então a gente tem, mas eu tenho modelos que fazem isso. Sim, o modelo ele é capaz de fazer isso com certas limitações. Quem já está num modelo, numa maturidade mais avançada de uso dentro da sua empresa, você vai ver que o reasoning dele não é tão bom assim, principalmente se você trabalha com documentos e processos no seu fluxo de dados. Então, aqui fica o primeiro divisor de águas aí. E aí, quando vocês estão avaliando, né, 3 regrinhas básicas, né? Ele consegue fazer regras determinísticas. Pessoal, o que é isso? Todo mundo tem uma política dentro da empresa, todo mundo tem um TOTUS, um SAP, um Proteus da vida, né, um RM Sistemas, todo mundo tem os legados que estão falando. E o nosso maior desafio, às vezes, também é falar com esses legados. Aonde vai ficar a regra do seu agente de IA? Como é que ele vai processar essa regra e você não tem que duplicar e ele acertar, né, a decisão? Como é que ele acerta? Então, quando a gente fala de determinismo agora, a IA está fazendo o quê? Aproximação de vetores. Né? Então, se a gente estiver falando aí, quem não fugiu lá da escola, minha professora de matemática está mais feliz do que qualquer coisa hoje na vida, né? Eu falei do vetor para você, né? E a gente dando risada aqui, né? Fogo, né? Então, assim, fazendo aproximação de vetor. Quando a gente está falando de regra dura, né, o hard rule, no caso, é mais difícil. Por isso que eu não consigo atingir um índice de confiança maior que X%. Talvez seja por isso, tá, pessoal? Auditabilidade, então toda a diretoria vai querer saber o que ela fez, né? Não pode ser uma caixa preta. E aí a gente começa a sair da ilusão do rapper, né? Então o cara que coloca aquela cara bonita, seja um vibe code da vida, o cara, né, tem várias soluções legais aí de vibe code, nada contra, pelo amor de Deus, eu acho que são muito boas, cada coisa para o seu propósito. Agora, você falar que um rapper, né, você colocou uma API na frente, colocou uma RAG básica, né, e aí isso é um agente, a gente pode falar que não, porque isso você vai falhar. Você acaba comprando coisas que a hora que coloca em produção, começa a não funcionar. E a diretoria vai falar, bem naquele caso que você colocou para testar, o que acontece? Né, com o dono? Não funcionou. E aí o cara começa a desacreditar no seu projeto, aquele piloto que era super promissor, não foi para frente. Mas tem algo pior, tá? Os erros são silenciosos, pessoal. Tá? E esses erros, eles geram custos. Aí a minha pergunta para vocês é, quanto custa para você se um agente de IA autônomo, vamos traçar uma linha também, né? Porque o agente de IA não pode usar Human in the Loop toda hora. Mas eu uso Human in the Loop, então não é um agente autônomo. Você está, teoricamente, fazendo um projeto, um pipeline de análise documental, de análise de seguro, matrícula de imóvel, enfim, resposta para entidades regulatórias. Esse cara, teoricamente, você quer ele tem autonomia, né? Quanto custa você mandar uma determinada operação do SAP errado, fiscal, está todo mundo agora tendo que virar agora para o novo modelo tributário, quanto isso custa errado? Então, se a gente for pegar um número, eu coloquei um Deep Agent nosso lá para ficar fazendo uma busca profunda, tá? Então não é nenhuma agência de estudo, tá? Isso aqui foi a agência aqui nossa, tá? Mas a gente fez um crawling no Just Brasil e a gente conseguiu achar isso aqui. Então, quais foram os processos que as empresas foram condenadas, então tiveram que pagar essa conta, alguém teve que pagar essa conta, e pode ser que alguém não está mais nessa empresa. Espero que não seja nenhum de vocês, tá? Aqui. E nem futuramente. Só que aqui, pessoal, é o que está condenado já. Tá? Eu não coloquei um número que é muito maior de processos que estão em trânsito, tá? De IAs, de agentes de IA que responderam errado, tá? De alguma forma, tá? E o que a gente verificar foi que falso contexto jurídico, então juridicamente, seja alguma análise do Jus Brasil, não do Jus Brasil, né? Tributário ou trabalhista, ou alguma outra área regulatória da nossa legislação, ele respondeu errado, tá? Biometria, pessoal, direto, tá? Então, o cara do iFood foi entregar no prédio, a portaria era virtual, o cara, de alguma forma, viu que era uma raça diferente, uma cor diferente, cada um, e aí o cara foi lá e processou, porque ele não estava caracterizando, estava fazendo aí julgamento de raça, estava fazendo distinção, tá? A parte de bloqueio sem justificativa, então você travar serviços essenciais para o cliente também deu problema, e a parte de atendimento automatizado incorreto. Um agente de IA de um atendimento médico receitou um
remédio errado, tá? E causou sérios danos, tá? Bom, aí ela tomou uma decisão, pessoal, de quem que é o problema? É seu, tá? Não vai ser do modelo, né? A gente gostaria que fosse, né? E até que ponto quem treina modelos de IA é responsável por isso, tá? Então, o problema aqui não é o modelo em si, tá, pessoal? A IA não falha porque o modelo é bom ou é ruim, é porque o modelo operacional, como é que você estrutura a sua área de operação de uso de IA, está falha. E hoje eu acho que o maior desafio para quem usa IA dentro de empresa é conseguir conectar todos os pontos, tá? Desde a parte de entrada de dados, então eu estou recebendo dados, e-mails, enfim, comunicação de WhatsApp, toda a parte de documentos, como é que eu faço um pipeline documental, extração desses dados, entidades, taxonomia, tudo, como é que eu vetorizo isso, como é que eu faço o embedding, né, o chunking certo, para os agentes de IA conseguirem consumir isso. Então esse modelo testável eu acho que é o maior desafio, né, para funcionar tudo junto. Bom, esses são os maiores assassinos silenciosos de um agente de IA, tá, pessoal? Então, a gente tem gente usando muita ferramenta demais, cartão de crédito aí de todo mundo comendo solto, né? Ou GitHub também testando um monte de coisa, né? Tem muita coisa boa, pessoal. E eu falo, testem coisas do Git, tem muita coisa boa, tá? Então, mas não pode inchar demais, principalmente em produção. O pessoal de ideia fala, pô, não fala isso. Degradação de janela de contexto, tá? Então, a gente acaba fazendo aqueles mega prompts. Pessoal, não façam os mega prompts, a gente fala, não façam os mega prompts, né? A gente tem a janela de contexto, mas mesmo se você tiver uma janela de contexto de 1 milhão, 2 milhões, depois de 10, 15, 20% do uso da janela de contexto começa a degradar. Então, mas Francisco, como é que eu sei disso? Vou mostrar isso daqui a pouquinho, tá? Enfim, cegueira de avaliação, a gente não consegue ver, e ausência de modo de falha. Por incrível que pareça, pouca gente hoje tem aquele famoso botão vermelho, sabe o circuit breaker? Pouca gente implementou. Então você tem uma IA em produção, ela começa a dar ruim, mas tão ruim ao ponto de ela não parar sozinha. Tá? Então isso é um ponto muito importante. Bom, qual que é a ideia aqui? Tá? A gente fazer uma estrutura de LLMOps, então a palavra é LLMOps mesmo, tá? E fazer grounding, tá? Pra gente fazer... Perdão, pessoal. A pessoa estava tirando aqui, perdão. Tá? Então a gente está fazendo uma estrutura de LLMOps e fazer grounding também. Francisco, o que é isso? Mais um termo em inglês, aí a gente vai falar como é que faz isso na prática, de novo, tá? Eu preciso passar aqui que eu tenho que estar comendo, tá, pessoal? Desculpa, tá? Senão eu não consigo passar tudo aqui, tá? Então, olha que interessante. A gente vai falar a partir de agora que qualquer operação agêntica dentro da sua empresa não é só chatbot. Eu consigo executar transações e essas transações podem ser transações financeiras. E eu vou ter aqui o índice de confiança dessa transação. Não é o índice que a API retorna. Não somos aqui pilotos de API só. A gente vai ver qual que é o índice de confiança. Por quê? Porque você saber se aquilo está certo ou não e poder fazer um especialista, colocar o human in the loop para funcionar, né? Bom, quando eu tenho isso em eu consigo ver o painel operacional. A partir do momento que vocês começam a trabalhar todas as transações de vocês com Confidence Score, você começa a dar o quê? Certeza que aquela IA está funcionando, não é uma caixa preta, né? Então isso é muito bom. E aí você consegue dar um indicador de performance para cada agente teu em produção. Olha que legal. Então se te perguntarem a diretoria, o dono da empresa, fala, cara, como é que está aquele agente de IA lá que faz análise de tal coisa? Pô, chefe, eu não sei. Aqui você consegue. Você consegue ver grau a grau, ponto a ponto, e você tem um indicador. E esse indicador é um indicador não só de custo, tá, pessoal? É um indicador de performance, que daqui a pouco esses agentes vão ser custo de quem? CAPEX e OPEX? Dos departamentos. Como é que você vai passar isso para eles? Né? Hoje a conta está ficando só em TI, né? Bom, com certeza o cara mais técnico vai falar, mas da onde que ele está tirando esse índice de confiança? Eu não vou ter tempo de explicar tudo aqui agora, juro que eu gostaria, tá? Mas para a gente responder isso aqui, a gente vai levar uma lacuna aqui para conseguir chegar. Então não basicamente aqui a gente não está usando o Confidence Score de retorno da API. Bom, passando. Caso real. Aqui a gente tem um pipeline CRM, tá? Negócios rodando, isso aqui é uma das nossas empresas, tá? Tem outras empresas do grupo. E nesse pipeline a gente tem uma oportunidade de uma empresa em que chegou um e-mail. Esse e-mail é uma solicitação de orçamento. Então tem uma multimodalidade, porque eu tenho que saber o que é assinatura, o que não é assinatura, o que é dado. Eu tenho dados não estruturados no corpo do e-mail, olha que interessante, tá? Eu poderia ter que fazer extração no PDF, tá, desse agente.
E aí, ele está pedindo aí um parafuso, né? Um tipo de dicionário de dados completamente. Então ele fez o quê? Ele colocou sigla própria, ele colocou SX, então ele mudou toda a nomenclatura, ele não fez a descrição certinha. O que a gente teve que fazer? Teve que normalizar, então ele tem um dicionário canônico, um dicionário taxonômico, olha o reasoning funcionando, pessoal. Ele foi pegar a norma dimensional internacional e ele fez toda a decomposição daquele pedido para o cara, e aqui embaixo ele achou o SKU do produto, part number do produto, para poder já fazer a proposta comercial. Então ele já fez, então ele deu o output para o vendedor, tá? Então a gente tem um agente aqui que está trabalhando para responder o mais rápido possível uma solicitação de cliente na prática, tá? Então isso aqui é muito legal, porque... E aí tem o grounding também, né? Ele vai estar respondendo aqui de onde ele está pegando as regras, enfim, eu vou estar mostrando isso para vocês aqui na frente, tá? Esse rule aqui, ó, pessoal, que está aqui embaixo, tá? A gente está olhando aqui, ó. Olha o grounding aqui de onde ele está tirando. Então, opa, peraí, eu posso fazer o parâmetro da resposta do agente, ele mostrar qual que é o artigo do Vector Store para justificar a resposta? Pode, isso é legal, porque a hora que ele der ruim, você sabe que documento na Vector Store você vai alterar. Mas é difícil, né? Você sobe um monte de documento na Vector Store, faz bases de conhecimento diferentes e não sabe o que o cara respondeu, tá? Então isso é bem legal, tá? Bom, aqui o vendedor, ele tentou mudar, que vendedor que não tenta jogar a data de fechamento do negócio sempre para o final do mês, né? Então quem trabalha com CRM sabe disso. Aqui ele analisou toda a comunicação, olha que legal aqui embaixo. Ele viu toda a comunicação, WhatsApp, e-mail, transcrição do áudio com o cliente, 10, né? Então multimodalidade trabalhando aqui na veia. E ele falou, cara, você não pode alterar a data de retorno para esse cliente, porque eu não consegui achar nada que justifique isso. Está mantido, você vai ter que fazer contato com esse cara, tá? Aqui é uma geração de pedido. Então ele pegou lá no Kanban do CRM, foi arrastar para gerar o pedido e ele rodou um outro agente de conferência de pedido contra uma ordem de compra. Ele fez toda a análise de regras, de políticas para poder gerar um pedido. Então olha que legal, quando a gente fala de regra dura, né, o hard rule, aqui na prática, tá? Então a gente pegou o agente analisando cada elemento. Ah, mas você está usando o Restricted Output. Não é só isso, pessoal. Isso é um dos elementos, depois a gente pode conversar, tá? Sobre como é que faz para o agente já processar a regra certa, para ele não errar, tomar a decisão. Então aqui eu estou mostrando a política. Então, se o frete está FOB, se o imposto está certo, não ele conferiu a ordem de compra com o que o CRM e o RP tinha. Ó, ele falou que o endereço de entrega não está igual na ordem de compra, né? Então bateu, ele não vai conseguir gerar o pedido não vai ser gerado errado para o cliente. Óbvio, pessoal, isso aqui pode ser feito por um monte de outras coisas, né? Bom, uma análise de crédito, o cara vai falar, poxa, mas como é que isso está sendo feito, né? Se ele responde isso, como é que está rodando? Ele está rodando isso também em background. Desculpa, pessoal, pode tentar lá, perdão. Mesmo Kanban, outro processo. Ah, mas isso é um RPA agêntico. Pessoal, pode ser um RPA agêntico, não tem problema nenhum. E tem coisas que a gente nem tem que usar IA também, tá? A gente está usando IA demais para coisa que não precisa, tá? E gastando token e errando, abaixa o índice de confiança, tá? Então aqui a gente tem uma análise de crédito, aonde eu tenho um RPA agêntico, que eu extraí todos os dados de uma pancada de APIs, Serasa, Semprot, API do Google, Street View, para ver como é que é a fachada daquele lugar. E aí, com base nisso tudo aqui no lado direito, a IA lá em cima reprovou, tá? Então é um pedido bem grande aí, tá? Ele falou, olha, quanto que ele tem de débito, todas as regras analisadas, as regras, as políticas da empresa, que podem ser da sua empresa, qual foi o critério para esse agente decidir, tá, pessoal? Então aqui a gente está mostrando na prática como é que um agente decide ou não, tá? Bom, avançando. Então, Francisco, peraí, deixa eu entender. A diferença, então, no modelo de maturidade de adoção da minha empresa é o quanto eu não preciso de um ser humano para ajudar o agente? Com certeza. Então, hoje, para você fazer a tua lição de casa, ou a gente avaliar um fornecedor, ou a gente avaliar qualquer pipeline de processo que vocês estão usando, o quanto o meu agente está dependendo ainda de um humano, ou ele está independente ou não. Então, quanto maior o seu grau de maturidade de adoção, aí você, obviamente, vai ter uma empresa de maior maturidade. Então, eu acho isso mais interessante até do que usar nada contra, tá, pessoal? McKinsey, Accenture, enfim, são ótimas consultorias, tem estudos muito bons. Mas esse eu acho que é o modelo mais maduro de você avaliar o
nível de maturidade de adoção de inteligência artificial da sua empresa, tá? Então, aqui, vou dar uma passadinha rápida, senão a gente não vai conseguir pegar. Quando então a gente faz a ingestão de dados, pessoal, o motor que eu falei das regras duras é essa camada de decisão, tá? E aí, se eu tenho um índice de confiança maior ou pior, eu vou rotear para alguma coisa. Pode ser para o Human in the Loop, pode ser para outro modelo mais caro. Opa, modelo mais caro? Com certeza. Então eu posso fazer modelos mais baratos. O cara não fez certo, eu vou mudar para o modelo mais caro. Pô, legal. Eu posso usar 3 modelos? Deve. A ideia é você não gastar dinheiro à toa, é a tua margem, certo? Né? Posso fazer isso para quem programa? Sim, também pode fazer isso, tá? Então quem usa Codex, quem usa Cloud Code por aí, acho isso bem interessante, tá? Bom, aqui é outra empresa nossa, tá? Ela faz análise de matrícula de imóvel, eu faço a extração de todos os dados de matrícula. Pessoal, matrícula de imóvel, para quem tem imóvel, sabe o tamanho do problema que é fazer esse negócio. A gente cruza todas as averbações, tá? Todas as regras, inferências, regras duras, vai na ONR, vai na parte dos dados cadastrais do governo, extrai tudo isso com planilha e depois a gente tem que fazer todo o cruzamento dessas regras, obviamente, para fazer isso. E vai ter o quê? O índice de confiança. A gente pode ou não fazer essa matrícula, ela pode estar fazendo ou não acesso à decisão. E aí, pessoal, a gente pode avançar aqui, tá? Então, de regra dura, pessoal, o que a gente está falando aqui? A gente está falando que a gente pode ter um editor de regras duras, tá? Então, uma das nossas soluções que a gente encontrou é o usuário poder falar para a IA qual que é a regra. Ah, mas eu tenho SAP, eu tenho outro lugar. Você deve usar, para você não ter que ficar duplicando regras que já existem dentro do backplane, dentro do back-office da sua empresa, tá? Então, acho que faz muito sentido vocês usarem isso. Bom, por baixo do capô, pessoal, a gente tem que controlar os agentes de IA com tudo que tem já dentro da sua empresa. Muita gente ainda tenta ver, até por ser novidade, os agentes de IA separados. Eles começam separados, né, os agentes de IA, né? Então a gente tem que falar aqui com tudo isso aqui embaixo. Então o famoso MCP, tá? E não é qualquer tipo de MCP, você criando o seu MCP. Francisco, eu tenho que ter uma governança em cima do MCP? Deve. Qual MCP pode acessar, qual agente pode acessar qual tool do MCP? E aí, aqui eu tenho um MCP nosso, que é aquele CRM. Olha quantas tools tem. A gente tem 164 tools. E aí eu consigo fazer uma conversa de um agente para aquele mesmo CRM. Fiz uma pergunta para ele, tá? O vermelho é ele acionando a tool. Ele foi lá, acionou a tool para aquele sistema, que poderia ser qualquer outro sistema da sua empresa, tá? Desde que ele tenha uma API, obviamente, né? E aí a gente consegue ter a resposta, isso aqui se fez certo ou não. E aí você pode conversar com os seus sistemas, tá? A sacada do MCP, por mais que o teu provedor já te dê o MCP, é você customizar as chamadas. Como assim, Francisco? O teu termo de negócio ser a chamada da tool da API. Então, se você tem alguma forma de chamar algum termo diferente, você faz a sua tool, a criação da sua tool, tá? Bom, pessoal, aqui o workflow a gente já falou da gente, tá? E o que comprar, o que não comprar. Então, aqui é uma matriz, isso aqui é bem legal, do que você decide ou não usar. Se você precisa, então, de baixo nível de autonomia, continue utilizando o RPA. Se você precisa de assistentes com piloto simples, tá aqui, né, a complexidade da tarefa, você não precisa de um sistema de agente pagar super caro. Não precisa. Agora, se você tem, né, sistema com MCP, dados de RAG estruturados, a resposta está naquele quadrante lá em cima. Então é legal para você saber o que você tem que gastar ou não e como é que você analisa as soluções que você está utilizando, tá? Bom, LLM Gateway, pessoal, essa é a base de tudo. Então a gente tem um porteiro, tá? Então a gente vai passar todas as chaves de API, você vai cadastrar essas chaves de API e ela vai fazer o quê? Roteamento inteligente, limite de requisição, a parte de segurança, o que pode ou não passar, né? E a parte de telemetria. Se eu tenho um agente de voz, galera, a telemetria tem que estar voando, né? Se eu tenho um agente que está respondendo o cliente em tempo real, a telemetria importa, né? Está fazendo o customer facing, está falando com o teu cliente final, tá? Então, se eu tenho esse cara, eu consigo fazer o roteamento por volume de extração de trabalho. Então, se eu tenho um agente que ele está começando a cair, está começando a problema, eu consigo fazer um roteamento inteligente, eu consigo fazer balanceamento de políticas e eu consigo fazer também um raciocínio crítico de qual modelo usar para qual requisição. E olha que legal, pessoal, quando você tem um proxy desse, você não precisa ficar colocando tudo isso por cada agente que você vai colocar na sua empresa. Você coloca um proxy só, e qualquer tipo de API que você
for utilizar vai herdar todas essas regras, né? Fica muito mais fácil de você ter governança de IA dentro da sua empresa, tá? Então, recomendo fortemente, independente da solução, tá? Com isso, você vai ter o tracing, não fica só na mão de um agente, fica tudo que passar de agentes, de pilotos, né? Então, o que você fizer de requisição de IA, dos agentes fizer de requisição de IA, você vai ter o tracing de tudo. Com isso, pessoal, você começa a ter o quê? Rastreabilidade de qualquer tipo de IA que passa dentro da empresa. Não vai ter mais o famoso Shadow AI, né? Você pode travar o chatgpt.com lá, o copiloto responde qualquer outra coisa. Quem está no controle do uso de IA são vocês, tá? Então, recomendo fortemente esse tipo de coisa. E quando eu sei o que está acontecendo, né? Quando eu vejo um tracing, pessoal, quando a gente está fazendo a chamada, a gente consegue fazer a decomposição da chamada de IA, eu consigo saber se ele está alucinando. E aí, se eu consigo saber se ele está alucinando, por que tipo de alucinação ele está fazendo, tá? Então, a IA, ela é que nem a gente, né? A hora que ela está fazendo coisa errada, ela acusa, né? Pô, dá pra você falar isso agora? Não vai dar tempo, que meu tempo aqui está acabando já, tá? Então, eu consigo fazer alucinação, eu consigo fazer o tipo disso, e eu consigo monitorar, pessoal, isso em tempo real. Não é só em evaluation, não é só no teste. Então, esse pipeline fica em tempo real. Então, em tempo real agora, a gente consegue saber qual agente está mandando bem, qual agente está mandando ruim. Tá? E aí eu tenho a telemetria, que a gente tinha falado, os custos por cada departamento, o gastão da vez, aquele agente, né? O cara vai começar a ir para o centro de custo dele, tá? E eu vou ter também a hora que, se eu trabalhei lá atrás, lembra do Confidence Score, pessoal? Né? Se eu conseguir mapear cada transação minha com Confidence Score, eu consigo fazer o Human in the Loop, o famoso Human in the Loop, em tempo real. Eu mando para o especialista se está dando qualquer tipo de análise. Seja uma análise transacional ou seja uma análise agêntica, tá? Ah, mas como é que eu faço isso? Precisa ser numa interface? Pessoal, pode ser e-mail, pode ser WhatsApp, não importa. Eu estou roteando isso para alguém, tá bom? Bom, aqui é o Human in the Loop com uma interface diferente. Eu estou fazendo um Human in the Loop aqui dentro do CRM, porque às vezes a gente fica muito preocupado com a interface, né? Então, então eu posso fazer eu tenho então um proxy que deu ruim em qualquer agente dos meus 72 agentes, eu posso fazer um roteamento dentro do meu próprio CRM. Você pode fazer um roteamento dentro do seu SAP, você pode fazer um dentro do WhatsApp. Então aquele cara, sabe aquele cara que manja muito bem dentro da tua empresa, que já tem anos de empresa, ele é expert naquele assunto, ele não vai mexer com programação, ele não quer nem saber de IA, mas você precisa desse cara, você pode mandar uma mensagem no WhatsApp para ele, um e-mail, com uma mensagenzinha bonitinha, só para responder sim ou não para aquele caso do Human in the Loop. Olha que legal, né? Então você não é tão certo que a IA vai substituir todo mundo, cara. Então eu concordo com isso, aqui é uma prova viva disso. Bom, e aí, quando a gente está tendo o Human in the Loop, isso tem que virar o quê? Toda vez que a minha IA erra, o que você vai fazer com o erro? Você tem que pegar tornar isso um incidente, esse incidente tem que ser anotado e você tem que corrigir isso, tá? Como é que eu corrijo isso, Francisco? Pessoal, esse para mim eu acho que é o slide mais importante de todos. Por quê? Eu acho que toda empresa tem que ter o seu dataset, que é o quê? O seu golden rule, o dataset, a sua tabela verdade. Aqui é o expertise da tua empresa, pessoal. Então aqui vai ser a tabela verdade que você vai treinar a sua IA, se você quiser fazer treinamento de IA offline, tá? A gente tem um projeto muito grande que o cliente falou, eu só posso usar IA offline. Então, pancada. Ou para fazer avaliação da IA em tempo real. Então, Francisco, como é que eu faço isso? Você vai pegar e vai fazer o que é certo, o que é errado, o que é certo, o que é errado, para aquela cláusula, então entra a resposta desse jeito para o agente ou para o sistema, aqui é a resposta errada. Se ele não acertar, você já sabe que está errado. Ah, é isso? Aí você, lembra que eu falei lá atrás, não pode usar o Confidence Score da API? Por quê? Aquele Confidence Score não serve para alguma coisa, mas assim, para o teu contexto de negócio não serve para nada. Aqui você está falando se o índice de assertividade ou não está certo ou errado com base no teu negócio. Galera, isso muda o jogo. Então, tô aqui, por isso que eu falei que eu acho que é a parte mais importante. Eu tenho um dataset, mas eu preciso fazer um de 5.000 linhas. Negativo. A bobear, até se você tem um dataset muito grande, isso atrapalha para treinamento de IA demais. Tá? Depois a gente pode falar isso depois lá quem quiser conversar sobre isso. Bom,
Eu tenho no dataset, eu consigo fazer os juízes. Os juízes podem ser IAs, então eu posso treinar IAs para ser os juízes da avaliação, ou humanos. Olha que legal! E aquele cara de novo, que é o expert naquele assunto, ele vai poder fazer o quê, pessoal? Aqui estão os prompts dos juízes, tá? Legal, quem quiser anotar aqui é bem interessante. Então, são os tipos de evaluation, né, de agents, né, o LLM as a judge, que o pessoal fala, tá? E aí, eu consigo fazer ele aprovar ou negar de acordo, porque tem respostas que vão ser comparativas, tem respostas que vão ser por análise de classificação, vão ser tom, então você consegue verificar isso. Aqui está um exemplo, tá? Entrou, olha lá os parafusos. Tem todos os tipos, pessoal, são mais de 2 milhões e 600 mil tipos de possibilidades de catálogos de parafusos, tá? Então eu tenho que fazer uma tabela verdade, o que ele pede, o que é esperado, e aí eu tenho que ter um confidence score. Olha o confidence score que está dando aqui. Ruim, né? A minha pergunta para vocês é, qual é o confidence score que vocês querem para cada operação de vocês? Quanto cada agente pode errar ou não? Vocês entenderam como isso muda? Tá? Quem que decide isso? Não tem. Isso é negócio, galera. O chefe. E aí? Quanto pode errar? Nada. Né? Errou, né? Então a barra mais alta, né? Mas o Zezinho erra. Não, mas o Zezinho é o Zezinho, né? Então umas discussões bem interessantes, tá? Bom, e aí eu rodo o evaluation antes de ir para a produção. Eu vou ver se eu vou fazer cagada ou não. E aí não vai para a produção. Olha que legal. Eu consigo segurar o agente. Então você tem o quê? Governança daqueles, todos aqueles agentes de IA, pessoal, na prática, com o seu índice de confiança por cada agente. Tá? Aqui está o tracing e aqui está a resposta dele. Tá? Pessoal, eu infelizmente vou ter que ficar por aqui, tinha mais coisa para falar, tá? Não vai dar para falar tudo, mas o que eu posso falar para vocês usem a questão do dataset, eu acho que isso é o mais importante de tudo, e tentem achar a melhor forma de juntar todas as peças, mas sempre com índice de confiança, ok? Espero que vocês tenham gostado, estamos aqui na Marvel e qualquer coisa. Muito obrigado, viu? Boa tarde.